A gente começa falando sobre o jogo Baleia Azul. Isso aí, eu entrevistei uma psicóloga lá no estúdio da TV TGB que falou pra gente sobre esse jogo e sobre os cuidados que os pais e responsáveis devem ter com as crianças e com os adolescentes. Confere aí. Assunto sério agora no Cidade em Foco, gente. Você com certeza que está me assistindo aí já ouviu falar sobre o jogo Baleia Azul. Pois é, o jogo que vem aí preocupando todas as pessoas. Ele que começou na Rússia, já se espalhou por vários lugares e infelizmente também já chegou ao Brasil. Inclusive tem casos sendo investigados no interior do Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV TGB a psicóloga Lívia Souza. Lívia, chega para cá. Tudo bom? Bem. Bom, para quem está assistindo a gente, é bom a gente explicar mais uma vez como que funciona. O jogo consiste em 50 desafios, que vão das coisas mais simples, como desenhar uma baleia azul num pedaço de papel, como coisas mais sérias, como colocar veneno em balas e distribuir em colégios, ver filmes de terror, né, e ser fotografado, e também se automutilar, tendo como desafio final o suicídio. Esses desafios são feitos pelos curadores e estão afetando aí bastante jovens, bastante adolescentes, estão causando bastante preocupação em todo mundo. Lívia, muita gente está levando esse assunto na brincadeira. A gente está vendo em rede social e Facebook vários memes sobre isso, colocando, comparando com a Havaiana, né? A baleia azul na minha época era o chinelo Havaiana, mas é importante a gente ressaltar para todo mundo que está assistindo a gente que é um assunto sério e de extrema importância que deve ser levado com bastante seriedade por todo mundo que vivencia esse assunto e todo mundo que, de alguma maneira, acaba descobrindo alguma coisa sobre ele, né? Uhum. Na verdade, quando a gente trata esse assunto na brincadeira, a gente tira o foco da real situação. Na verdade, o suicídio adolescente já é uma coisa muito recorrente e aí vem sido mais trabalhado hoje, mais falado hoje por conta da baleia azul. Mas, na verdade, todos esses memes e essas brincadeiras que se fazem, que são de muito mau gosto, elas tiram o foco e tiram a real situação do que está acontecendo, que, na verdade, é um problema de saúde pública. O suicídio adolescente é muito mais recorrente do que se trata hoje, do que aparece, na verdade. Esses líderes, né, esses curadores denominados desse jeito, qual o perfil deles? Tem algum perfil específico? Então, não tem perfil específico. É muito complicado a gente falar sobre perfil, porque podem ser vários tipos de pessoas. Na verdade, podem ser adolescentes que já estão copiando, né, os curadores da Rússia, podem ser adultos que estão com algum problema psicológico, ou então que querem chamar atenção, ou então que simplesmente têm vontade da ideia do sadomasoquismo. Né? E como que o responsável que está em casa assistindo a gente, o pai, né, os avós, os irmãos, enfim, como eles podem identificar que aquele adolescente que ele tem em casa tem aquela vontade de participar ou já está participando? Então, na verdade, a gente consegue identificar a partir da mudança de comportamento, a partir da exclusão social, da dificuldade de lidar com as pessoas. Às vezes a gente conhece um adolescente que é totalmente extrovertido e, de repente, ele se transforma. A própria mutilação, né, do corpo, que tem visto bastante adolescentes se cortando com gilete. Isso traz para a realidade na verdade, quando o adolescente ele se corta, ele está dizendo que ele está tentando tirar um pouco da dor dele. E quando ele aparece com isso, é obviamente necessário procurar ajuda. Ajuda psicológica de extrema importância. Ajuda psicológica, ajuda de qualquer tipo de entidade que possa auxiliar em relação a isso, tanto delegacias quanto denúncias que a gente precisa fazer. O bullying, a depressão que muitos adolescentes passam, pode favorecer esse desejo de vir a participar do jogo, pelo menos por curiosidade, adolescente é muito curioso, né? Pode vir a favorecer isso? Então, essa curiosidade, assim, em primeiro momento existe, só que, na verdade, quem se mantém no jogo são pessoas que já estão com algum tipo de abalo psicológico. Então, assim, a adolescência já é, em si, uma fase muito complexa de ter que lidar com várias questões subjetivas que eles precisam elaborar sozinhos e, às vezes, sozinho não é possível. Quando a gente passa por bullying, por depressão, isso, obviamente, afeta o psicológico e dá a entender que é mais proveniente de se procurar qualquer tipo de alívio, ainda que seja o suicídio.
Outra questão importante aí, grave, é que se o adolescente fala que ele vai sair do jogo, ele não quer mais jogar, ele começa a ser ameaçado. Os curadores falam que eles vão atrás da família, que eles vão matar de qualquer forma, né, esse adolescente. Então, e aí quando isso acontece, a maioria das pessoas acham que é muito fácil simplesmente largar e parar de jogar, quando na verdade não é assim, né? Na verdade, o adolescente ele não tem totalmente formada a opinião dele, não sabe de verdade que isso pode acontecer ou não, mas o curador ele ameaça de verdade. Então, assim, joga com a culpa do adolescente, né? Porque ele fica se sentindo culpado por ter entrado no jogo, e joga com medo dele de acontecer tudo que está acontecendo com ele, com a família e com a extensão toda do social dele. E o que acaba sendo mais preocupante é esse desafio final, que é o suicídio daquele participante. Uhum. E esse suicídio é uma coisa muito complicada, porque a gente precisa lidar com isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa parar de ter medo de falar de assuntos tão importantes quanto o suicídio. Porque a morte simplesmente é inevitável, mas assim, é inevitável durante o decorrer da vida. Escolher o suicídio é muito mais complicado de se falar, porque a escolha que envolve isso é que a gente precisa lidar com isso, entendeu? Para a escolha, por que eu escolhi me matar ao invés de lidar com os meus problemas? E quando o adolescente faz isso, é muito mais importante se falar sobre. Entendi. O diálogo é a melhor forma de resolver essa situação, né, Lívia? Com certeza, o diálogo é mais importante, porque se a gente consegue conversar sobre isso, falar sobre isso em casa mesmo, num jantar, no almoço, sem brincar, falar de verdade sobre esse assunto, a gente consegue lidar melhor com qualquer tipo de questão e caso os pais não consigam, que procurem ajuda psicológica. Isso é muito importante. Bom, então a gente tem que dialogar com as crianças, com os nossos adolescentes, né? É a melhor maneira de se prevenir esse assunto ou de se descobrir que o adolescente está passando por essa situação, né? Quero encerrar a nossa entrevista, te agradecer e pedir que você deixe um conselho para os pais, para os avós, para os irmãos que estão assistindo a gente agora. O que se deve fazer com esses adolescentes que a gente tem em casa? Então, na verdade, a gente tem um pouco de medo do adolescente, mas a gente não precisa ter medo do adolescente, a gente pode conversar com ele. Eles são pessoas comuns que estão em formação. Então, falar com o adolescente, ouvir o que ele tem a dizer, porque a gente não dá muita ideia quando o adolescente fala, deixar com que ele fale, isso é uma coisa muito importante. Quando o adolescente consegue lidar com os pais, com qualquer tipo de adulto, e falar para esse adulto o que ele está sentindo sem ser levado na brincadeira, isso pode diminuir muitas questões dele, pode ajudar bastante. E se caso você desconfiar ou você vê que você está passando por isso dentro da sua casa, é de suma importância procurar a ajuda psicológica, como a Lívia já falou, e também autoridades, né, para estar tentando, de alguma maneira, resolver e descobrir quem vem fazendo, né, esse tamanho estrago aí por todo o mundo. Porque pela internet dá para a gente procurar, né, pessoas e descobrir na delegacia quem que está fazendo isso e tomar as atitudes cabíveis.